Bom dia, pastor Sandro, Sandro de Bom Oliveira. dia, irmã Rose. Deus esteja com a gente nessa manhã para compreendermos mais a palavra dele. Já temos aí a nossa tela compartilhada e que Deus continue abençoando cada um que sempre esteve aqui no Go Six cada manhã e Deus abençoe aqueles que estão vindo pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Ontem a gente começou uma pequena série de 3 estudos e a gente vai dar continuidade hoje sobre o tema geral seria as características de Satanás nesses últimos dias. Então, Satanás tem uma característica ou é, é, Satanás tem qual é a palavra? Me fugiu aqui agora. Satanás tem uma estratégia, perdão, essa é a palavra. Satanás tem uma estratégia específica nesses últimos dias e a gente está entendendo essa estratégia. Ontem vimos características dos ímpios desses últimos dias. E aí nós vimos sem lei e aqueles com lei. Então, quem perdeu aí vai estar no canal do Go Six, você pode rever depois. E hoje a gente vai estudar um pouquinho uma parábola que Jesus contou, e o tema de hoje é convidados ou escolhidos. Então, eu vou pedir para aqueles que não têm a Bíblia aberta ainda, que abra a Bíblia em Lucas capítulo 14, e a gente vai estudar uma parábola, quer dizer, não vai dar tempo de estudar a parábola, mas a gente vai dar uma lida na parábola e eu vou terminar com alguns textos aí na tela. Então, a parábola está em Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, é chamada a parábola da grande ceia. Repito, Lucas 14, a partir do verso 15. A gente lê assim: Jesus disse: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Então você percebe que essa parábola que Jesus vai contar a partir de agora, ela está dentro de um contexto. E aí, depois que esse camarada disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, Jesus então disse no verso 16. Aí ele começa a parábola: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Verso 17. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, verso 18, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. 19. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Verso 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Verso 23, respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro, 24, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, até pedi aí para aqueles que participam do Go Six, mandei para a Rose, e a Rose mandou para o pessoal que já tem uma, uma, uma assiduidade aqui para vocês darem uma lida nessa parábola algumas vezes, para que fique mais claro, mais fácil para a gente explicar. Então, o que mais nos surpreende, e eu até dei essa ênfase, o que mais nos surpreende é o rei ou o senhor ficar irado aqui. Porque veja a história. Ele convida algumas pessoas para irem para uma ceia, para bodas, como em algumas traduções, e algumas pessoas não aceitam ir para a ceia e o rei fica irado. Imagine que alguém chame você para uma festa e você diz: Ó, infelizmente eu não posso ir por causa disso. E aí o camarada fica irado com você. A pessoa que te convidou, a família que te convidou, fica irado com você simplesmente porque você teve um outro compromisso, legítimo ou não, mas não pôde ir. Então, se a gente lê essa parábola de forma superficial, a gente não entende o porquê que esse senhor ficou irado. E qual é o problema desse ponto? O problema é que esse senhor representa Deus. Então imagine, Deus então está irado, Deus então fica irado quando alguém não aceita
o evangelho dele, porque quando alguém não aceita ir para essa festa de casamento, porque Deus não deu livre-arbítrio, por que que ele fica irado então quando alguém teoricamente não aceita? Esse é o ponto. Por que que esse senhor ficou irado? É, quando a gente entende como é que eram feitas as festas de casamento no passado, aí a gente compreende o que tá por trás dessa parábola e compreende também a saída do Senhor. Então, lembre-se que a gente está falando aqui de um contexto desértico. Então, hoje a gente, se quiser água, a gente abre a torneira e a água está lá. A gente tem supermercado em praticamente cada esquina e se a gente precisar de comida é só ir lá. Enfim, na época, nesse contexto específico de Jesus, não era assim. Então, para você entender bem aqui essa parábola, eu vou explicar como era o costume da época para se convidar pessoas, tá bom? Então, quando uma pessoa ia fazer um banquete, uma festa, mandava um servo para ir na casa das pessoas, especialmente reis, né? Mandava um servo na casa das pessoas e fazia esse servo batia na casa. Eu vou tentar esmiuçar assim, deixar bem simples para você entender. Batia na casa e dizia: Olha, o Senhor está convidando você, o rei está convidando você para uma festa. Vai ser dia tal, hora tal, e eu preciso saber se você e sua família vão. Então, ali na hora, a família decidia: sim, nós vamos. E aí o servo na lista colocava o nome e dizia quantas pessoas vão. Sim ou não? Sim, vamos. Sim, vão. Então, quantas pessoas? Aqui na casa nós temos cinco. Ok, cinco pessoas da família tal. Ele vai para outra casa. Ei, o rei está convidando você para uma festa de casamento. Você, dia tal, hora tal. Você quer ir ou não quer ir? Ah, não, não quero ir porque eu tenho um compromisso. Ok, não vai. Vai para outra casa. Ou o rei está chamando você para uma festa de casamento. Quer ir ou não quer ir? Sim, quero ir. Ok, sim. Quantas pessoas? Ah, três pessoas, vai na outra. Cinco pessoas, vai na outra. Não, não quero ir, não posso ir porque eu tenho um compromisso. No final daquela lista, ou no final daquele dia de visitar todas as pessoas, o servo voltava para o seu senhor, para o rei, e dizia: Rei, olha, eu visitei todas as pessoas, e de todas as pessoas, tantas disseram que vão. No total, nós temos 100 pessoas que vão. No total, nós temos 500 pessoas que vão, que disseram que vão e me disseram quantas pessoas vão de cada família. Com essa lista é que se preparava o banquete. Então, uma vez que estava perto da ceia, tipo um dia antes, 3 dias antes, o servo era enviado de novo, não agora para todo mundo, era enviado na casa dessas pessoas que já tinham feito o compromisso. Ei, lembra aquele dia, 3 meses atrás, 4 meses atrás, porque tinha que ser com antecedência, porque aí vai preparar todo o banquete, os animais mortos, aquela coisa toda, preparar o suco da uva, enfim. Lembra aquele convite que foi feito para você há 3 meses atrás? Sim, lembro. Então, vai ser amanhã. Só estou te lembrando. Então era assim que funcionava. E aí as pessoas tinham. Era como se tivesse dois convites. Um convite para ver se a pessoa iria mesmo ou não, e o outro convite de confirmação. Ok? Esse é o contexto. Isso fica claro na Bíblia. Isso fica claro. Quando a gente lê, agora com essa compreensão, você vai ver isso claramente aqui no texto. Quando a gente lê um pouco mais rápido, a gente não percebe isso. Mas dá uma lida de novo comigo. Lucas capítulo 14, verso 16. Diz assim, ó. Ele, porém, respondeu. Jesus agora vai começar a parábola. Certo homem deu uma grande ceia e. Que diz aí? Como é que termina o verso 16? Um homem, um rei, deu uma ceia, e o texto, verso 16, diz: convidou a muitos. Por que não diz convidou a todos? É que todos foram convidados, mas nem todos quiseram ir dentro desse contexto histórico que eu acabei de dizer como é que funcionava. Tudo bem? Então, o verso 16 está falando desse primeiro convite em que o servo ia dizer: Olha, vai ter um banquete, você quer ir ou não quer ir? Você tem interesse de ir ou não tem interesse de ir? Se sim, quantas pessoas da sua família vão? E aí era feita a lista. O verso 16 é esse primeiro convite.
Agora, como é que começa o verso 17? Olha a primeira frase do verso 17 aí, ó. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aqueles que já tinham sido convidados. Percebe o verso 17? A hora da ceia, o servo foi agora para especificamente aqueles que já tinham sido convidados. Percebe a diferença? O verso 16 é o primeiro convite, aquele para se fazer a lista. O verso 17, o servo vai naqueles que já estão na lista, aqueles que já deram o sim, disseram que vão e falaram, inclusive, quantas pessoas da família vão. Então agora é só uma confirmação. Agora você entende por que o rei fica irado. Porque as pessoas começam a dar escusas, a dar desculpas, não no primeiro convite, não na primeira vez que o servo vai, mas na segunda vez, já na hora da ceia, ou seja, talvez um dia antes, dizendo: Ei, lembra? O servo dizia: Você fez o compromisso, você colocou seu nome aqui, seus familiares. Então, a ceia foi feita para essa quantidade de gente. Já está tudo pronto. Olha lá, por exemplo, ó. Ah, olha lá o versinho, versinho 22, ó. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. O que que ele quer dizer, ainda há lugar? Porque com base na lista que ele fez, tinha comida para X pessoas. E mesmo depois que ele convidou muitas pessoas que vieram, não os convidados, porque os convidados, eles saíram, eles deram desculpa e não quiseram ir. Agora tem muito lugar ainda, ou seja, a gente preparou o banquete, um exemplo, para 1.000 pessoas, e mesmo depois que eu convidei as pessoas pelas cidades, pelos becos, ainda tem lugar. E aí vem o verso 23 e diz: Olha, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que minha casa fique cheia, para que aquela comida que eu fiz para tantas pessoas tenha essa quantidade de pessoas. Então você percebe a ira do Senhor aqui, a ira do rei, é porque as pessoas se esquivaram de um compromisso que elas já tinham feito. Esse é o enfoque da parábola. Elas já tinham feito o compromisso. A primeira lista foi feita com base no compromisso que elas fizeram. E a hora da ceia, diz o verso 17, talvez um dia antes, talvez no próprio dia da ceia, as pessoas disseram: Não, quer saber, eu dei meu nome, fiz o compromisso, mas eu casei, que é uma desculpa esfarrapada, porque o casamento não desobrigava a pessoa aí, podia levar o casamento. E outra, será que a pessoa tomou a decisão de casar uma semana antes? Lógico, quando o servo já tinha vindo a primeira vez para fazer a lista, ele já sabia que ia casar, só ter dado o nome da esposa junto iria, mas ainda que ele não tivesse dado o nome da esposa, era só ir com a esposa, não tem problema nenhum. O outro diz: comprei juntas de boi e vou experimentá-las. Ora, como é que uma pessoa vai comprar? É como se hoje você tivesse que comprar um carro e comprasse o carro, já pagasse o carro e só depois ia ver o carro, só depois ia andar, fazer um teste no carro. Não existe. Isso aqui Jesus está dando desculpas esfarrapadas mesmo. É, é, quem ouviu isso daqui lá na época de Jesus percebeu que Jesus estava sendo assim claro em dizer que essas pessoas estavam dando desculpas esfarrapadas. E por que o rei fica irado mesmo? Por causa dessas desculpas esfarrapadas? Não necessariamente, mas porque as pessoas fizeram um compromisso. E agora elas estavam se esquivando de um compromisso que elas já tinham feito. Bom, aí você entende o versinho 24, que Jesus termina a parábola do verso 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, Jesus diz: quem é que não vai participar da ceia? Os que foram convidados. Por isso que eu coloco aí no título da mensagem: nós somos convidados ou nós somos escolhidos? Você é convidado, você é escolhido. Queridos, não basta só ser convidado. Porque uma vez, quem são os convidados aqui? Os convidados são aqueles que já aceitaram. Aqueles que já aceitaram. Esses são os convidados. Agora a gente precisa permanecer firme para a gente se tornar um escolhido. Entende? Jesus falou: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Foi até no contexto de uma parábola como essa também.
Mas o fato é, quem são os escolhidos? Quem são os escolhidos são aqueles que decidem permanecer como convidado. Os escolhidos aqui são aqueles que fizeram compromisso, que já foram convidados, aceitaram o convite, se batizaram, são cristãos, mas agora precisam permanecer como convidados, ou seja, precisam é, deixar Deus escolhê-los. Entende? O que Jesus quer dizer com isso? Agora a gente vai para a segunda parte da minha mensagem, e aí vocês vão entender. O que Jesus quer dizer com isso? Aí, nesse mesmo capítulo 14, no verso seguinte, olha aí, ó. Deixa eu colocar aqui para eu ler no meu iPad aqui, ó. No verso seguinte, a gente lê dos versinhos 15 a 24. Agora, no versinho seguinte, olha o que Jesus diz, ó. Grandes multidões o acompanhavam, ou acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais, em algumas traduções está, não me aborrece, mas esse aborrecer significa isso aqui na tela, ama mais, tá? Então, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, suas irmãs, seus irmãos, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos pensar nessa frase. Essa frase que está em vermelho aí, ó. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus. Você imagina alguém um dia, ou Jesus dizer para alguém algum dia assim: você não pode ser meu discípulo. Você imagina Jesus hoje dizendo para alguém que quer segui-lo, que tomou uma decisão de segui-lo, e aí Jesus faz uma avaliação e diz assim: ó, você não pode ser meu discípulo. Parece que essa frase não cabe nos lábios do Jesus que a gente ouve por aí, né? Imagina, vou repetir, imagine esse Jesus, esse que é amor, que aceita todos, que perdoa todos, e é isso mesmo, ele aceita todos, perdoa todos, tá tudo certo. Mas esse mesmo Jesus diz, ó, tem algumas coisas que você pode fazer que faz com que você não possa ser meu discípulo. Jesus está dizendo assim, ó, desse jeito você não pode ser meu discípulo. Vivendo assim, você não pode ser meu discípulo. Como? Veja, queridos, olha o texto. Grandes multidões seguiam Jesus. Grandes multidões seguiam Jesus. Imagine, esse Jesus aqui, ó, não é o Jesus que hoje as pessoas pregam por aí, a maioria. A maioria das pessoas pregam Jesus que não importa o que você faça, o amor dele, de certa forma é verdade, o amor dele vai muito além de qualquer coisa que a gente faça, pecados, vai além. Mas lembra a frase que eu disse ontem? Deus aceita todos, mas ele não aceita tudo. E assim a igreja de Deus, ela aceita todos, mas não aceita tudo. Jesus tem uma frase aqui, ó, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Ou seja, o discipulado tem características. E eu estou lendo esse versinho que veio exatamente depois do verso 24, quando diz: os convidados, nenhum dos convidados vai provar minha ceia. Por que que os convidados não vão provar a ceia? Eles foram convidados. Eles fizeram uma escolha. E aí a gente fazendo essa aplicação daquela parábola especialmente para os judeus, mas é uma aplicação para nós hoje também. Os judeus eram o povo de Deus. Eles tinham tomado uma decisão ao lado de Deus. Eles foram convidados, mas na hora que o Messias veio, eles decidiram se excluir. Essa escolha é uma escolha que cada um faz. Ninguém vai ficar fora do céu, queridos, ninguém vai ficar fora do céu por uma arbitrariedade de Deus. Ah, eu vou deixar você fora, você fora, você fora. Não. A gente se exclui do céu. Veja, a Bíblia está dizendo que muitas multidões seguiam Jesus.
E o que é que Jesus fazia? Jesus, com essas multidões, ele falava coisas bonitas para que as pessoas continuassem seguindo ele, porque ele não pode perder nenhum seguidor. Não, Jesus não era politicamente correto. Jesus pregava o que é certo. That's it. Lembra que a gente falou ontem? Está revelado? Então, é isso aí, não tem para onde correr. Está revelado? Então não tem para onde correr. Jesus, a Bíblia está dizendo que grandes multidões seguiam Jesus. Jesus parou e virou para a grande multidão e falou: "Ó, vocês estão, eu estou parafraseando o texto que está na tela. Jesus está dizendo: olha, vocês estão me seguindo, mas sabe de uma coisa, vocês não podem ser meu discípulo de qualquer jeito. Vocês foram convidados, aceitaram, já estão me seguindo, mas agora vocês precisam permitir que eu escolha vocês. Entende? Convidados ou escolhidos. Jesus está dizendo: se você ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, isso já descaracteriza você como discípulo. Queridos, o discipulado de Cristo, ele é muito radical. A Bíblia tem partes, no Antigo Testamento diz que Deus tem ciúme. E é ciúme, não é ciúme doentio que o pessoal tem por aí, né? Mas é ciúme, ele te ama tanto que ele diz: ó, não vai dar certo se você não me amar como eu te amo. Lógico, guardadas as proporções, né? Não vai dar certo se você não me amar, se você amar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa mais do que a mim. Porque veja, se ele é a pessoa amor, como é que você, qual é o antídoto para você amar sua esposa? Qual é o antídoto para você amar seu marido? Qual é o antídoto para você amar seus filhos? Qual é o antídoto para você amar os seus inimigos? Você tem que estar ligado à pessoa amor. Se você não estiver ligado à pessoa amor, uma vez que você está ligada à pessoa amor, e aí você consegue canalizar esse amor dessa pessoa para outras pessoas, incluindo seus inimigos. Então Jesus está dizendo: você, para ser escolhido, você já foi convidado, você já está me seguindo. É o mesmo contexto aqui, queridos. Multidões seguiam. Todos que estamos aqui nessa live estamos seguindo Jesus. Aí Jesus está parando agora e dizendo para você: ei, reflita na maneira que você está me seguindo. Você me ama realmente? Lembra-se o tema de ontem? A Bíblia falou, eu dei a ênfase no amor. O Espírito derrama amor sobre nós. É o Espírito que dá o amor. E a Bíblia também diz que o Espírito nos faz obedecer. E Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Queridos, amor, todas essas mensagens que eu estou trazendo aqui e tenho pregado por aí também, é resultado de uma decisão que eu tomei de estudar na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, o conceito de amor. Já tem uns 3 anos que eu estudo isso. O conceito de amor. Porque se fala tanto de amor, amor, não, ame, ame. E aí eu percebo que há uma dicotomia, eu falei isso ontem, na mente de muitas pessoas há uma dicotomia do amor e da obediência. Então as pessoas pensam assim: aquela pessoa que obedece muito, que é muito rígida, na verdade ela não ama. Não, é o contrário. A obediência tem que ser fruto do amor. Então a pessoa que tem o espírito, ela ama, e a pessoa que tem o espírito, ela obedece. E a pessoa que obedece precisa obedecer baseada no amor. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Esse foi o tema de ontem. Agora, Jesus está dizendo que você tem possibilidade, você tem a escolha de amar Ele sobre todas as coisas. Você foi convidado, você está seguindo a Cristo, mas você só vai ser escolhido se você colocar Ele em primeiro lugar, amar a Ele acima de todas as outras pessoas e acima de todas as outras coisas. Por isso a pergunta da minha mensagem: você é só convidado ou você é escolhido? Eu só sou convidado ou sou escolhido? Jesus tem a primazia sobre mim, porque o texto de Jesus diz até sobre sua própria vida. Eu estou comendo o que eu gosto de comer, eu estou bebendo o que eu gosto de beber. Lembra-se como a gente terminou ontem, mesmo, só quem estava depois da live, que isso aí não foi gravado, a gente terminou a gravação e ficamos mais, sei lá, umas 2 horas batendo papo, falando de um monte de coisa. Então, eu estou comendo o que eu gosto de comer, ou eu estou comendo aquilo que ele quer que eu coma? Porque Deus já deixou verdades também sobre a alimentação. A gente mencionou isso ontem. Eu estou vestindo o que ele quer que eu vista ou eu estou vestindo o que eu gosto?
Lembra-se que a gente disse ontem? Gente, Jesus deixou o céu, ele deixou a adoração dos anjos, ele deixou a adoração de todo o universo, ele deixou a presença do Pai. E aí ele veio aqui, ele se entregou, ele abriu mão. O que é uma roupa? O que é uma alimentação? O que é uma joia? O que é uma bebida? O que é uma. Isso é muito pequeno perto do que ele deixou. Como é que eu não vou deixar isso? É disso que Jesus está dizendo. Você está amando mais quem? Você está amando mais o quê? Lembre-se que o que a gente leu aqui no começo foi só uma parábola. E Jesus disse na parábola: olha, você foi convidado e você aceitou. Estou fazendo a aplicação agora para nós que somos cristãos. Jesus está dizendo para você agora, Jesus está dizendo para mim agora: olha, você foi batizado. Você disse que me aceitou. Agora pense, você está colocando uma roupa acima de mim, você está colocando o seu filho acima de mim, você está colocando o seu esposo, sua esposa acima de mim, você está colocando o seu gosto de comida, o seu gosto de roupa, o seu gosto. Você está colocando essas coisas acima de mim. Percebe? Então, queridos, o ser escolhido é deixar-se escolher. Ser escolhido é responder a pergunta: a quem eu amo mais? Ser escolhido é responder a pergunta: a quem eu amo mais? Eu estou amando mais a Deus? Gente, tem mães, tem especialmente mães. Eu já ouvi mães dizer assim: ó, se meu filho não for para o céu não vai ter sentido para mim. Essa mãe ama mais o filho do que o próprio Jesus? se, se, se meu filho não for para o céu não tem sentido para mim. Se o meu filho fosse perder, eu também prefiro me perder. Como assim? Jesus está dizendo, você ama mais o seu filho do que a mim? Eu estou parafraseando o texto que está na tela. Veja essa frase, você não pode ser meu discípulo de qualquer jeito. Você não pode ser meu discípulo de qualquer jeito. É a frase em vermelho aí na tela. Jesus fala essa frase duas vezes só nesses textos. Multidões estavam seguindo Jesus. E hoje multidões estão seguindo Jesus. A mesma coisa. Jesus diz: ó, vocês foram convidados, mas vocês estão permitindo que eu escolha vocês? Vocês estão fazendo escolhas? Estão me amando mais? Esse é o ponto. Entende? Eu quero agora, queridos, terminar com. Acho que são mais dois textos aqui na tela, que são dois textos escatológicos também, dois textos referindo-se aos últimos dias. É, esse texto aí de 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Diz assim, ó: saiba que nos últimos dias, olha só, queridos, aqui Paulo é o escritor, e Paulo, por revelação divina, está dizendo aí que é, as pessoas nos últimos dias teriam uma característica específica. Preste atenção nisso. Lembre-se, a gente está falando da estratégia de Satanás para esses últimos dias. E olha só o que esse texto diz: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí você pergunta, eu vou pedir para você ir lendo comigo, tá bom? Você não vai lendo para você não perder as minhas explicações aqui, porque eu vou parando aqui de tempos em tempos. Então, a primeira frase, a Bíblia diz: os últimos dias serão tempos difíceis. E aí a gente perguntaria, por que, Paulo? Paulo é escritor dessa frase. Por que, Paulo? Ele vai responder aí, ó. Isso porque os homens serão. Olha aqui, ó. Olha aqui para mim. Não continue lendo. Paulo vai descrever a essência das pessoas agora, que estarão vivendo. Ele teve revelação divina. O Espírito Santo revelou para ele: Paulo, escreve aí qual vai ser a característica das pessoas quando eu estiver próximo de voltar. Nos últimos dias, está em vermelho. Tempos difíceis. Por quê, Paulo? Porque os homens serão, os seres humanos, homens aí, homens e mulheres, os homens serão. Então, característica do ser. Veja, não é o que eles aparentam ser, é o que eles são. Vamos lá. Os homens serão amantes de si mesmos. Não continue lendo. Você se lembra do texto anterior que Jesus, as multidões estão seguindo Jesus, Jesus vira para elas e diz: olha, vocês precisam escolher. Ame a mim acima de tudo e de todos, ou ame mais o seu pai e sua mãe. Veja, Jesus não está falando amar o mundo. No texto anterior lá, Jesus não está falando amar o mundo, amar as coisas do mundo. Jesus está falando de amar pessoas que devem ser amadas. Lembra o texto anterior? A questão é, eu amo mais a quem? Se eu amo mais as coisas do mundo, se eu amo mais a igreja,
Se eu amo mais a minha esposa, se eu amo mais as minhas filhas do que a Jesus, Jesus falou lá no texto anterior, você não pode ser meu. A questão toda é o amor. Quem você ama mais? Queridos, ninguém vai para o céu sem amar a Deus. Ninguém vai para o céu. Você pode guardar sábado, você pode devolver dízimo, você pode ser fiel adventista, isso tudo é muito importante. Mas apenas fazendo isso sem amar a Deus, ninguém vai para o céu. Vamos lá. Os últimos dias serão difíceis porque os homens serão amantes de si mesmos. Segunda característica, apegados ao dinheiro. A gente está vendo isso? Eu ouço às vezes aí bilionários, gente, bilionários, pessoas têm bilhões e bilhões e estão querendo mais, trabalham para mais, enquanto tem gente morrendo de fome. Eu não entendo uma coisa dessa. Eu não consigo entender. É característica dos últimos dias. Os homens serão amantes de si mesmos. Por favor, vai lendo junto comigo. Amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos. E agora Paulo vai voltar ao assunto do amor. Mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Para um pouquinho. Veja como a coisa gira em torno do amor. Queridos, isso aqui está tão claro para mim, depois desses 3 anos que eu tenho estudado sobre o amor e continuo estudando. As pessoas têm uma visão equivocada do amor, as pessoas acham que o mesmo amor que eu posso canalizar para os prazeres é o mesmo amor que eu canalizo para Deus. Não. O amor para Deus é um amor racional, é um amor de escolha. Veja, convidados ou escolhidos? Olha, lembre-se, por isso que eu comecei com a parábola. Você já foi convidado, você já tomou a decisão, você já é um cristão. Agora, nesses últimos dias, Jesus está dizendo para você, Jesus está mandando aquele segundo convite para você, dizendo: ei, está firme nisso mesmo? O banquete já está preparado. Você está firme nisso mesmo? E por que o rei ficou irado? Porque as pessoas não aceitaram lá a primeira vez? Não, porque as pessoas aceitaram, tomaram a decisão pelo batismo, são adventistas, são cristãos, disseram: vou guardar o sábado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá tudo certo, pode colocar meu nome na lista. E aí, nesses últimos dias, começa a inventar desculpa. Não, na verdade, todo mundo faz isso. Qual é o problema eu fazer isso aqui também? Todo mundo faz aquilo, qual é o problema? Veja que eu estou no mesmo assunto de ontem, mesma coisa. Todo mundo come isso, qual é o problema eu comer também? Todo mundo. Alguém disse ontem, depois que a gente cortou a gravação, adventista numa igreja, a irmã foi, lógico, eu vou falar em off aqui, né? Em off, assim, não vou mencionar a pessoa, quer dizer, eu nem sei também o nome da pessoa que mencionou. Foi numa igreja, os irmãos tomando vinho. Gente, você foi convidado. E agora você está se excluindo. Não adianta dizer: Jesus, ó, eu te aceito, tá tudo certo. Ei, cadê as obras? É, João Batista, quando pregou, diz: obras de arrependimento, obras de arrependimento. Arrependimento tem frutos. Queridos, todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. Mas uma vez que você verdadeiramente se arrepende, o arrependimento vem de Deus, as obras demonstram se você realmente se arrependeu, se você realmente está sério nesse negócio. E aí você se torna um escolhido. Você se exclui. Você se exclui. Jesus, quando voltar, vai ter salvos e perdidos. Os perdidos não estarão perdidos porque Deus tomou uma decisão. Ah, você é bonitinho, vai ser salvo. Você é feio, vai estar. Não! As pessoas se excluirão. Os adventistas hoje, muitos estão se excluindo do céu. Os cristãos, em geral, muitos estão se excluindo do céu. Porque já foram convidados, já tomaram a decisão, já fazem parte do povo de Deus, mas as suas ações estão os excluindo. Eles estão decidindo se excluir. A questão toda é o amor. Eu amo mais isso, eu amo mais aquilo. Ó, eu sigo Jesus, mas eu amo mais aquilo outro. Percebe? Queridos, isso é caminho estreito. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Então Jesus está falando que os últimos, Paulo está escrevendo que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, apegados ao dinheiro, e lá no final, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Eles até conhecem a Deus. Eles até tá dizendo aí, ó. Eles são mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Paulo está dizendo que nos últimos dias essa é a característica dos cristãos.
mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles conhecem a Deus, eles conhecem a Bíblia, eles sabem que devem devotar amor total para Deus, mas preferem o amor dos prazeres. Eu gosto de comer isso, eu gosto de beber aquilo, eu gosto de vestir isso, eu gosto de usar aquilo, eu gosto de ir nesse local, eu gosto de acessar esse site, eu gosto de. Gente, não importa o que a gente gosta. Pelo gosto de Jesus, ele teria ficado lá no céu. Ele abandonou tudo. O que são essas coisas para a gente abandonar? Entende? Agora, a última frase desse verso, ó. A última frase aqui, ó. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Qual é o conselho de Paulo? Afaste-se desses também. Agora eu vou chamar a sua atenção para essas duas palavras em vermelho grifadas. No texto, eu grifei, coloquei em vermelho e grifei. Os últimos dias lá não está grifado. Só duas palavras que estão grifadas. Serão, os homens serão, e lá embaixo Paulo diz, aparecerão. Uma coisa é ser, outra coisa é parecer. Convidado ou escolhido? Você é um cristão ou você só aparenta um cristão? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Queridos, hoje em dia criou-se e eu já tenho combatido isso, algumas pessoas até, e com razão, algumas pessoas até com razão dizem, puxa, mas você prega muito assim, de fazer, de fazer, de fazer. Recentemente até uma pessoa me disse, a impressão que dá é que você está fazendo julgamento, que você julga as pessoas, e eu estou sendo claro aqui que eu recebo críticas aí dos meus sermões também. Queridos, é que eu consegui descobrir, que eu consegui detectar, perdão, consegui detectar que muitos pregadores na igreja adventista, eu não estou dizendo todos, estou dizendo muitos pregadores na igreja adventista se tornaram evangélicos. E assim, lembra o estudo de ontem? A característica dos ímpios, anomia, sem lei, sem regras, isso é a característica dos ímpios. Nós, os adventistas do sétimo dia, lembra-se, eu coloquei textos aqui ontem, caracterizando o povo de Deus, primeira mensagem angélica, Apocalipse 12, lembra? Coloquei aqui, guarda os mandamentos, teme a Deus, que é guardar os mandamentos. Então, a característica dos ímpios é sem regras. A característica do povo de Deus é com regra, não regra para ser salvo, mas regras porque já fomos salvos, já fomos convidados. A gente não pode se excluir agora que a gente já aceitou o convite. E a gente, como adventista, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se tornar evangélico. E com todo respeito aos evangélicos, mas, queridos, nós temos um conhecimento da Bíblia que é uma bênção, mas traz consigo uma grande responsabilidade. Mencionei aqui ontem também o pastor Reinaldo Siqueira, na sala de aula, quando no curso de teologia, ele dizia: olha, quem mais vai queimar abaixo do diabo e os anjos são os pastores adventistas que se perderem. Isso impactou minha vida. Abaixo do diabo e os anjos, quem mais vai se perder, não, perdão, quem mais vai queimar abaixo do diabo e os anjos são os pastores adventistas se perderem por causa do conhecimento que têm. Fomos convidados, agora precisamos permanecer convidados, permitir que Deus escolha. Nós somos amantes de si mesmos. Quem nós somos e quem nós aparentamos ser? Essas duas palavras são chaves aí nesse texto. Quem nós somos e quem nós aparentamos ser. Olha esse outro texto. Aqui. Paulo ainda escrevendo para Timóteo. Peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Permita-me explicar um pouquinho esse texto aqui. Paulo está escrevendo mais uma vez um texto escatológico. Ele diz lá, ó, ele diz lá, chegará o tempo que não sofrerão a sã doutrina, não suportarão a sã doutrina. Chegará o tempo, virá o tempo, lá na frente. Paulo está tendo revelações de como seriam as pessoas nos últimos dias.
Agora, qual é o conselho que Paulo? Paulo está escrevendo a carta para Timóteo, ele está aconselhando Paulo, aconselhando Timóteo, dizendo: Timóteo, pregue a palavra. Lembra o que a gente falou aqui ontem? Está revelado? Então, I'm sorry, ainda que seja duro, ainda que seja difícil, ainda que as pessoas não gostem, mas está revelado. Não, não tem, gente, não tem o que fazer. Então tem gente que não falar de. Eu vou falar de coisas aqui meio polêmicas, mas a gente falou disso ontem. Depois do final da gravação, a gente bateu papo ontem, né? Está revelado a questão de, de vinho, de bebida alcoólica? Está revelado. Está revelada a questão de joias? Está revelado. Claro que está revelado. Mas por que não se prega sobre isso? Eu não sei, mas que está revelado, está revelado. Então, a questão, querido, o que está em jogo não é assim, é melhor eu ficar chateado e ir para o céu do que o pregador passar a mão na minha cabeça e eu me perder. Convidado ou escolhido? Paulo está dizendo, ô, Timóteo, prega a palavra. Não fica pregando historinha, não, Tiago. Timóteo, prega a palavra. Abre a Bíblia. E ele ainda diz, ó, corrige, repreenda, tá em vermelho aí na tela, ó. Corrige, repreende, exorte. Gente, pregação tem que ter correção, pregação tem que ter repreensão, pregação tem que ter exortação. Deus, é assim que Deus. Imagine se você só passa a mão na cabeça do seu filho. Seu filho está com a faca na mão, chorando. Não, eu quero brincar com a faca, eu quero brincar com a faca. E você não, não vou repreender meu filho, vou fazer o. Gente do céu, não é assim. Não é assim. É lógico que você vai repreender seu filho, ele vai estar chorando, querendo a faca, mas você vai fazer esforço. Você vai talvez até machucar a mãozinha dele, mas você vai arrancar a faca dele. É assim que Deus age com a gente. Corrige, repreende, exorte. Às vezes Deus magoa a gente, às vezes Deus magoa a gente. É assim, esse é o método dele para nos salvar. Agora veja, prega a palavra, corrige, repreende, exorte com toda paciência e doutrina. Paciência e doutrina. Lembra que a gente falou ontem? Paciência, porque tem gente que está num nível de santificação, tem gente que está no outro nível. Tem que ter paciência, é assim mesmo. A gente falou isso ontem também no bate-papo. Agora, tem que ter doutrina. Só nesse texto aí, está em azul, ó. Só nesse texto tem duas palavras doutrinas. Por que as pessoas não gostam de doutrina? Os adventistas estão entrando nesse barco também dos protestantes. Não, Jesus, eu amo Jesus, doutrina. Não, mas não tem doutrina, tem que ter doutrina, não tem. A Bíblia está revelado, é isso. Aí o Paulo diz, ó, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então Paulo diz, prega, prega. Será que a gente já não chegou nesse tempo? As pessoas não suportam essa doutrina. E eu mencionei aqui, o pessoal às vezes fala dos meus sermões, e não é porque eu sou melhor do que ninguém, absolutamente. Eu só entendi que precisa haver correção, repreensão, exortação, precisa ter doutrina no púlpito, e eu tenho feito a minha parte. E aí, pessoas, o texto está dizendo, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, agora presta atenção aqui, ó, lê junto comigo. Olha o que Paulo está dizendo, ó, não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, o que é o contrário? O que é o contrário? Olha o que Paulo vai dizer. Pelo contrário, se rodearão de mestres. Presta atenção, por favor. Se você não prestar atenção aqui, talvez você me interprete mal. Qual é o conselho de Paulo lá no começo? Aí, ó, na primeira frase aí, ó, para Timóteo. Prega a palavra. Paulo está falando de pregação da Bíblia. Paulo está falando de pregação da Bíblia, ok? Opa, não apareceu aqui. Pregação da Bíblia. Então, nesse contexto de pregação da Bíblia, Paulo fala de doutrina. E aí Paulo diz, ó, tem pessoas que não vão querer aceitar a doutrina. Pelo contrário, se cercarão de mestres. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que nos últimos dias, porque lembre-se que Paulo está falando, vai chegar um tempo, e eu acredito que a gente já chegou, que as pessoas que não gostam de ouvir doutrina, não gostam de ser corrigidas, não gostam de ser repreendidas, não gostam de ser exortadas, está em vermelho aí na tela, não gostam de ouvir doutrinas, Paulo diz o contrário. O que elas vão fazer? Qual vai ser a estratégia para não ser repreendida? Qual vai ser a estratégia para não ser exortada? Qual vai ser a estratégia para não ser corrigida? Qual vai ser a estratégia para não ouvir a doutrina, porque não vão querer ouvir a sã doutrina? Qual é a estratégia? Se cercar de mestre. Eu gosto desse pregador. É esse pregador que eu gosto. Percebe o que Paulo está dizendo?
Paulo já profetizou que as pessoas estariam idolatrando pregadores, mestres, porque não vão querer escutar doutrina. Gente, se a gente não chegou nesses tempos, eu não sei quais tempos a gente está vivendo. Exatamente isso. Parece que Paulo deu uma passeada hoje nos púlpitos das igrejas e escreveu isso aqui ontem. Pelo contrário, as pessoas não vão querer ser corrigidas, não vão querer pregação da palavra, não vão querer ser exortadas. Pelo contrário, não quero doutrina. Eu me cerco de mestres, eu vou escolher os meus pregadores segundo as minhas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Paulo está falando de pregação. Olha lá a primeira frase: pegue a palavra. Paulo diz: a pessoa não vai querer ouvir a palavra, a pessoa não vai querer ouvir a repreensão da palavra, a exortação da palavra, a pessoa não vai querer ouvir a doutrina, ela vai se cercar de pregadores, mestres que ela gosta de ouvir. Está aí, está no texto. Sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregarão às fábulas, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Queridos, hoje em dia, as pessoas olham para os pregadores e seguem os pregadores. Isso já entrou na igreja adventista, me perdoe, é até um desabafo aqui. Como é que uma pessoa segue? Ontem alguém disse assim: nossa, pastor, a sua pregação, eu sou seguidor. Pelo amor do Pai, não me siga, não me siga. Paulo escreveu em 1 Coríntios 11: sede meus imitadores, como eu sou do Pai. Gente, eu e acho que nenhum pregador por aí já chegou no nível de Paulo a ponto de dizer para as pessoas: podem fazer o que eu estou fazendo, pode me seguir, faça exatamente o que eu estou fazendo, que você vai ser salvo. Acho que hoje, nos dias de hoje, ninguém vai chegar nesse nível de Paulo. Repito, 1 Coríntios 11, ele disse isso: sejam meus imitadores. Não sigam pregadores, não sigam pastores, não sigam líderes, por amor a Cristo. Siga a Cristo, se relacione com Cristo. É você e a Bíblia, a palavra, leia, estude. Convidado ou escolhido? Você já tomou a decisão. Você já se batizou. Você é um cristão. Agora, para você, se você não estiver no céu, porque você está se excluindo. Você está disposto a ouvir a palavra? Você está disposto a ouvir a sã doutrina? Ou você escolhe bons pregadores que afagam o seu pecado, afagam. Gente, todos nós somos pecadores. A gente precisa, a gente precisa querer que Deus nos corrija. É o mínimo que a gente pode fazer. Deixar nossa mente aberta para Ele nos corrigir, nos repreender, nos exortar. A palavra, a palavra. Se você tem um pregador recorrente na sua igreja e esse pregador fica só contando historinha, leia esse texto para ele, peça por amor, com todo carinho: pregador, por gentileza, eu preciso de correção, eu preciso de repreensão, eu preciso de exortação, mostre para mim doutrinas, eu preciso entender as doutrinas, eu preciso compreender as doutrinas. Entende isso? Isso é contrário ao amor? Não, não é contrário ao amor, a gente está vendo aqui, ó. Estude, se alguém está aqui e perdeu o estudo de ontem, volte, vai tá no canal lá, tá bom? Último texto aqui, queridos, para a gente terminar. Ah, e eu tenho mais dois textos do Espírito de Profecia. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão. A palavra espíritos aí significa seres humanos, pessoas. Seguirão pessoas. Lembra? Eu acabei de dizer, como é que uma pessoa segue outra? Você está colocando a sua salvação, a sua vida eterna na mão de uma pessoa. Vou ler de novo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas. Olha a doutrina de novo. Doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Queridos, no texto anterior, qual foi a ênfase de Paulo? Coceira nos ouvidos. A ênfase do texto anterior são os mestres que pregam não a palavra, mas pregam coisas que os ouvidos daqueles é, é, que não querem ouvir a doutrina, a sã doutrina, querem ouvir historinhas, etc, etc. Agora, Paulo está dando ênfase ao falar. O texto anterior era o ouvir. Olha aí, ó. Por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que alguns abandonarão a igreja. É isso que Paulo está dizendo? Paulo não está dizendo que as pessoas abandonarão as igrejas.
Se você, depois com calma, você leia Efésios capítulo 5. Paulo vai dizer que só existe uma fé. Uma fé. Então, quando Paulo escreve isso aqui para Timóteo, lembre-se que na cabeça de Paulo só existe uma fé, um conjunto de crenças. E agora ele está dizendo que nos últimos tempos, ou seja, acredito que nos dias que a gente está hoje, alguns abandonarão a fé verdadeira, mesmo estando dentro da igreja, convidado ou escolhido. Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Abandonarão a fé, não a igreja. Entende isso? Eu sou convidado ou sou escolhido? Você está na categoria de convidado ou escolhido? Porque estar na igreja não te faz um escolhido. Estar na igreja não te faz um cristão. Assim como estar dentro de uma garagem não te faz um carro. E aí Paulo diz de novo doutrina, e aí ele fala de hipocrisia, consciência cauterizada. Você sabe o que é isso, né? Consciência cauterizada são as pessoas que o Espírito Santo não consegue atuar, porque tem a consciência cauterizada. A pessoa acha que aquilo que ela crê é a verdade dela, por isso já não aceita mais repreensão, já não aceita mais exortação, e aí já é um estágio bem perigoso, porque nem o Espírito Santo consegue trazer mais, entende? Então, Paulo está falando que nos últimos dias, pessoas, mesmo estando dentro da igreja, abandonarão a fé verdadeira. Convidados ou escolhidos? Vamos lá. Jesus falou: quem não é por mim é contra mim. Deixa eu pular isso aqui, que eu vou só terminar com o texto de Ellen White. Olha esse texto: reavivamento verdadeiro. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do homem e supre a deficiência com seu próprio mérito divino. Queridos, esse texto está resumido à salvação. Não existe, não existe, você não vai ir para o céu sem esforço. Não existe isso. Esse negócio de assim, não, Jesus já me salvou, tá tudo certo, tá tudo bem. Realmente, ele te salvou, te perdoou, tá tudo certo, tá tudo bem, mas agora exige, na santificação, exige o seu esforço. Não é fácil você abandonar coisas. Jesus falou, como é que eu comecei aqui? Jesus falou, grandes multidões o seguiam, ele vira para as multidões e fala, ei, você está amando mais quem? Veja, não é fácil, é caminho estreito. Você está amando mais seu pai? Não pode ser meu discípulo. Está amando mais o que você come? Não pode ser meu discípulo. Está amando mais o que você veste? Não pode ser meu discípulo. Perceba? Esse é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus que as pessoas ensinam por aí. Esse é o Jesus da Bíblia. Então, Ellen White está dizendo, se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido de obedecer, Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do homem e supre a deficiência com seu mérito divino. Essa primeira frase nos mostra que, diferentemente do que os perfeccionistas pregam, ensinam, usando textos equivocados fora do contexto de Ellen White nunca quis dizer que a sua obediência vai chegar a 100%. Ó, você tem que obedecer e vai chegar a 100%. Nunca, queridos. A gente pode fazer o nosso melhor, nunca vai chegar a 100%. A Ellen White está dizendo que Deus vê esse nosso esforço, Deus vê essa nossa disposição e esforço em azul aí, ó, e supre a deficiência. Mesmo o nosso melhor ainda vai ser deficiente, porque a gente é pecador, miserável. E aí continua a segunda parte do texto. Ele não aceitará, Jesus não aceitará os que alegam ter fé nele e, no entanto, são desleais aos mandamentos de seu pai. Convidado ou escolhido? Muito ouvimos acerca de fé. Parece que ela escreveu isso ontem, hein? Muito ouvimos acerca de fé. Fé, só ter fé, a graça. Mas precisamos ouvir muito mais acerca de obras. Muitos estão enganando a si mesmos, vivendo uma religião fácil, acomodatícia, sem cruz. Eu fui convidado, lembre-se a parábola, foi convidado, foi convidado. Só que agora a gente chegou no final, Jesus está às portas. Esse é o segundo convite aí. Você foi batizado, você aceitou, e aí, a santificação? Convidado ou escolhido? Muitos estão enganando a si mesmos, vivendo uma religião fácil, achando que é só graça, graça, graça. Gente, me perdoe, mas às vezes eu fico.
Na faculdade, a gente não lê muito o Espírito de Profecia. A gente aprende mais da Bíblia, a gente estuda mais a Bíblia. E eu já disse por aí em várias ocasiões, queridos, se Jesus tivesse voltado quando eu era pastor no Brasil, eu acho que eu estaria perdido. Porque a gente vai vivendo, a gente, querendo ou não, a gente vai se alimentando do que nos é ensinado do púlpito, a gente vai se alimentando. E, gente, eu estudei 5 anos, fiquei 5 anos na faculdade, estudei teologia. Graças ao bom Deus, nunca reprovei nenhuma matéria. A minha média sempre foi muito boa, nunca fui mau aluno. Mas a fé, a religião, a ligação com Deus precisa ser autêntica, sincera, sabe? E agora a gente está vendo aqui, ó, enganar a si mesmo. Imagine você passar 70 anos dentro da igreja e Jesus volta, você está perdido. Sendo que você foi convidado, você aceitou Cristo, você se batizou. Lembre-se como é que eu comecei, Jesus. As multidões estão seguindo. Jesus diz: Ei, eu não estou atrás de número. É o que Jesus disse lá em Lucas 14. Multidões o seguindo, Jesus diz: Eu não estou atrás de números. Se você ama mais o seu pai, sua mãe e tal, você não pode ser meu discípulo. Não, não me siga se não for para me amar acima de todas as coisas. Muitos estão enganando a si mesmos, vivendo uma religião fácil, acomodatícia, sem cruz. E muitas dessas pessoas estão vivendo assim porque, me perdoe, não me interpretem mal, mas tem muita pouca pregação exortativa nos púlpitos adventistas, pouca pregação da palavra, pouca doutrina. As pessoas já estão com comichão nos ouvidos, e aí os pregadores têm medo de pregar doutrina. Como eu disse, se você tem um pregador recorrente na sua igreja, vá até ele e diga para ele: nós precisamos de doutrina. Não fale como bronca, não fale como com ar de superioridade. O Espírito tem que guiar você com todo amor e carinho. Diga para o pregador, eu preciso que você exorte, que você doutrina, eu preciso de doutrina, por favor, me ensina a igreja. Religião fácil, acomodatícia, sem cruz. Último texto. A palha entre nós. Esse aqui está cortando um pedacinho aqui na minha tela. Deixa eu ler aqui no meu iPad. O texto diz aí, ó: a palha entre nós. Eis porque somos tão fracos. Alguns estão constantemente inclinando-se ao mundo. Suas perspectivas e sentimentos se harmonizam mais com o espírito do mundo do que com os abnegados seguidores de Cristo. É-lhes perfeitamente natural preferir a companhia daqueles cujo espírito mais se harmoniza com o seu, ou seja, as coisas do mundo. Pense aí, eu prefiro mais a companhia dos irmãos da igreja do que as pessoas do mundo? E mais, eu prefiro mais a companhia dos irmãos da igreja que eu sei que são firmes na fé? Ou eu prefiro mais a companhia dos membros da igreja que não são firmes na fé? Isso é sintomático. Convidado ou escolhido? Continuando. E esses tais têm exercido tremenda influência sobre o povo de Deus. Quem? Esses que se inclinam para o mundo. Participam com eles, são mencionados entre eles e também são assuntos na boca dos incrédulos e dos fracos e não consagrados da igreja. Essas pessoas de espírito dobre, mundo, mas estão na igreja, mas são do mundo, convidados, mas não escolhidos. Essas pessoas de espírito dobre sempre farão objeções aos testemunhos apropriados e diretos que reprovam erros individuais. Sempre farão objeção. Neste tempo de purificação, essas pessoas ou serão completamente convertidas e santificadas pela obediência à verdade, ou ficarão com o mundo ao qual pertencem para receberem a recompensa juntamente com ele, com o mundo. Então, o que ela está dizendo? A palha entre nós, dentro do povo de Deus, são pessoas convidadas, mas estão se excluindo do céu. Queridos, o que está em jogo aqui, queridos, não é a gente ter ou não saúde, não é a gente ter ou não felicidade. Muitas pessoas hoje, a felicidade, na cabeça de muito cristão, o mais importante na vida é ser feliz. Pergunto, Jesus foi feliz? Dias sem comer, deixou sua mãe logo cedo para o ministério, logo cedo assim, entre aspas, né?
Gente, Jesus foi feliz? Jesus não foi feliz. Os seus irmãos criticando-o sempre, os seus discípulos negando-o constantemente, nas pequenas coisas até. Jesus não foi feliz. Esse negócio de busca de felicidade é utopia. A gente vai ser feliz no céu, queridos. Muitas pessoas se inclinam para o mundo, têm o espírito do mundo, foram convidadas, mas estão se excluindo. Não gostam de reprovação do erro, tá? Estou mencionando frases selecionadas aí no texto. Re, não gostam de reprovação do erro, não gostam de pregações que reprovam erros. Queridos, a gente está nos últimos dias, não é hora de a gente querer o normal, não é hora de a gente querer o natural, não é hora de a gente querer o mais fácil. Qual é a recompensa dessas pessoas que estão na igreja, mas se inclinam sempre para as coisas do mundo? No final, se elas não se converterem, está grifado em branco aí, ó. Se elas não se converterem e se santificarem pela obediência à verdade, elas ficarão com o mundo a qual pertencem. O Espírito Santo vai se retirar dessas pessoas. Por isso, agora você entende porque eu dei esse título nessa mensagem de hoje: convidados ou escolhidos? Queridos, não basta a gente só ter aceitado o convite e dizer lá para os servos, sim, pode colocar meu nome, eu vou para as bodas. Agora Jesus está próximo de voltar e o Espírito Santo está vindo fazer esse segundo convite, dizendo, ei, você está amando mais as coisas? Você disse que iria, você disse que ia me amar mais do que todas as coisas, você disse que ia me colocar em primeiro lugar, mas as suas obras, nós estamos nos excluindo do céu. Pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, nós estamos nos excluindo do céu. Oxalá que essa não seja a sua decisão, a sua escolha. Oxalá que o Espírito Santo esteja ainda trabalhando forte na minha mente, no meu coração, forte na sua mente, no seu coração, porque ele ainda está na terra, ele ainda está atuando, e que eu e você estejamos receptivos para não só sermos achados convidados, mas sermos achados escolhidos. E é a gente que decide, é a gente que escolhe, ok? Então, que Deus abençoe. Eu vou tirar aqui o share da tela para terminar com uma oração. E aí a gente termina o nosso programa. Senhor Deus, obrigado. Obrigado